Origens da Polícia, David Whitehouse. Excelente texto que examina a criação das primeiras forças policiais, ocorridas na Inglaterra e nos Estados Unidos em apenas algumas décadas em meados do século XIX. E explicando que eles não foram criados para prevenir o crime ou proteger o público, mas principalmente para controlar as multidões, a classe trabalhadora, branca e negra. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, a polícia foi inventada no espaço de apenas algumas décadas, aproximadamente de 1825 a 1855. A nova instituição não foi uma resposta ao aumento da criminalidade e realmente não levou a novos métodos para lidar com o crime. A maneira mais comum de as autoridades resolverem um crime, antes e depois da invenção da polícia, é alguém dizer quem o cometeu. Além disso, o crime tem a ver com os atos dos indivíduos, e as elites governantes que inventaram a polícia responderam aos desafios colocados pela ação coletiva. Para resumir, as autoridades criaram a polícia em resposta a grandes e desafiadoras multidões. Isso é, greves na Inglaterra, motins no norte dos Estados Unidos e ameaça de insurreições de escravos no sul. Portanto, a polícia é uma resposta às multidões, não ao crime. Vou me concentrar muito em quem eram essas multidões, como elas se tornaram um desafio tão grande. Veremos que uma das dificuldades dos governantes, além do crescimento da polarização social nas cidades, era a quebra dos antigos métodos de controle pessoal da população trabalhadora. Nessas décadas, o Estado interveio para preencher a brecha social. Veremos que, no Norte, a invenção da polícia foi apenas uma parte de um esforço do Estado para administrar e moldar a força de trabalho no dia a dia. Os governos também expandiram seus sistemas de assistência aos pobres para regular o mercado de trabalho e desenvolveram o sistema de educação pública para regular a mente dos trabalhadores. Conectarei esses pontos ao trabalho da polícia mais tarde, mas focarei principalmente em como a polícia se desenvolveu em Londres, Nova York, Charleston, Carolina do Sul e Filadélfia. Para ter uma noção do que há de especial na polícia moderna, será útil falar sobre a situação quando o capitalismo estava apenas começando. Especificamente, vamos considerar as cidades-mercado do final do período medieval, cerca de 1000 anos atrás. A classe dominante da época não estava nas cidades. Os proprietários de terras feudais baseavam-se no campo. Eles não tinham policiais. Eles poderiam reunir forças armadas para aterrorizar os servos, que eram semi-escravos, ou poderiam lutar contra outros nobres. Mas essas forças não eram profissionais ou em tempo integral. A população das cidades era composta principalmente por servos que haviam comprado sua liberdade ou simplesmente fugido de seus senhores. Eles eram conhecidos como burgueses, o que significa morador da cidade. A burguesia foi pioneira nas relações econômicas que mais tarde ficaram conhecidas como capitalismo. Para fins de nossa discussão, digamos que um capitalista seja alguém que usa dinheiro para ganhar mais dinheiro. No início, os capitalistas dominantes eram comerciantes. Uma comerciante pega dinheiro para comprar mercadorias para vendê-las por mais dinheiro. Há também capitalistas que lidam apenas com dinheiro, banqueiros, que emprestam uma certa quantia para receber mais de volta. Você também pode ser um artesão que compra materiais e faz algo como sapatos para vendê-los por mais dinheiro. No sistema de guildas, um mestre artesão trabalharia ao lado e supervisionaria os jornaleiros e aprendizes. Os mestres estavam lucrando com seu trabalho, então havia exploração acontecendo, mas os jornaleiros e aprendizes tinham esperanças razoáveis de se tornarem mestres eventualmente. Assim, as relações de classe nas cidades eram bastante fluídas, especialmente em comparação com a relação entre nobres e servos. Além disso, as guildas operavam de forma a limitar a exploração, então eram os mercadores que realmente acumulavam capital naquela época. Na França,
Nos séculos XI e XII, essas cidades passaram a ser conhecidas como comunas. Eles se incorporaram às comunas sob várias condições, às vezes com a permissão de um senhor feudal, mas em geral eram vistos como entidades autogovernadas ou mesmo como cidades-estados. Mas eles não tinham policiais. Eles tinham seus próprios tribunais, e pequenas forças armadas compostas pelos próprios cidadãos. Essas forças geralmente não tinham nada a ver com acusar as pessoas. Se você fosse roubado ou agredido, ou enganado em um negócio, então você, o cidadão, apresentaria as acusações. Um exemplo dessa justiça faça a você mesmo, um método que durou séculos, era conhecido como matiz e choro. Se você estivesse em um mercado e visse alguém roubando, deveria gritar e berrar, dizendo pare, ladrão, e perseguir o ladrão. O resto do acordo era que qualquer um que visse você fazer isso deveria aumentar o clamor e também correr atrás do ladrão. As cidades não precisavam de policiais porque tinham um alto grau de igualdade social, o que dava às pessoas um senso de obrigação mútua. Com o passar dos anos, os conflitos de classe se intensificaram dentro das cidades, mas, mesmo assim, as cidades se mantiveram unidas, por meio de um antagonismo comum ao poder dos nobres e por meio de laços contínuos de obrigações mútuas. Por centenas de anos, os franceses carregaram uma memória idealizada dessas primeiras cidades comunais, como comunidades autogovernadas de iguais. Portanto, não é surpresa que em 1871, quando os trabalhadores tomaram Paris, eles a batizaram de comuna. Mas isso é pular um pouco mais adiante do que deveríamos ainda. O capitalismo passou por grandes mudanças à medida que crescia dentro da sociedade feudal. Em primeiro lugar, o tamanho das participações de capital cresceu. Lembre-se, esse é o ponto: transformar pilhas menores de dinheiro em pilhas maiores de dinheiro. O tamanho das propriedades começou a crescer astronomicamente durante a conquista das Américas, quando o ouro e a prata foram saqueados do Novo Mundo e os africanos foram sequestrados para trabalhar nas plantações. Mais e mais coisas foram produzidas para venda no mercado. Os perdedores na competição de mercado começaram a perder sua independência como produtores e tiveram que aceitar empregos assalariados. Mas em lugares como a Inglaterra, a maior força que levou as pessoas a procurar trabalho assalariado foi o movimento apoiado pelo Estado para expulsar os camponeses da terra. As cidades cresceram à medida que os camponeses se tornaram refugiados do campo, enquanto a desigualdade crescia dentro das cidades. A burguesia capitalista tornou-se uma camada social mais distinta dos trabalhadores do que costumava ser. O mercado estava tendo um efeito corrosivo sobre a solidariedade das guildas artesanais, algo que abordarei com mais detalhes quando falar sobre Nova York. As oficinas ficaram maiores do que nunca, pois um único chefe inglês estaria no comando de talvez dezenas de trabalhadores. Estou falando de meados dos anos 1700 aqui, o período imediatamente anterior ao início da verdadeira industrialização das fábricas. Ainda não havia policiais, mas as classes mais ricas começaram a recorrer cada vez mais à violência para reprimir a população pobre. Às vezes, o exército recebia ordens de atirar contra as multidões rebeldes e, às vezes, os policiais prendiam os líderes e os enforcavam. Então a luta de classes estava começando a esquentar, mas as coisas realmente começaram a mudar quando a Revolução Industrial decolou na Inglaterra. Ao mesmo tempo, os franceses estavam passando por uma revolução política e social própria, iniciada em 1789. A resposta da classe dominante britânica foi entrar em pânico com a possibilidade de os trabalhadores ingleses seguirem o exemplo francês. Eles proibiram os sindicatos e reuniões de mais de 50 pessoas. No entanto, os trabalhadores ingleses organizaram manifestações e greves cada vez maiores entre 1792 e 1820. A resposta da classe dominante foi enviar o exército.
Mas na verdade só há duas coisas que o exército pode fazer, e ambas são ruins. Eles poderiam se recusar a atirar, e a multidão se safaria do que viesse a fazer. Ou eles poderiam atirar na multidão e produzir mártires da classe trabalhadora. Isso é exatamente o que aconteceu em Manchester em 1819. Soldados foram enviados contra uma multidão de 80 mil, ferindo centenas de pessoas e matando 11. Em vez de subjugar a multidão, essa ação, conhecida como o Massacre de Peterloo, provocou uma onda de greves e protestos. Mesmo a velha tática de enforcar os líderes do movimento começou a sair pela culatra. Uma execução exerceria um efeito intimidador sobre uma multidão de 100 pessoas, mas as multidões agora chegavam aos 50 mil apoiadores do homem condenado, e as execuções apenas os faziam querer lutar. O crescimento das cidades britânicas e o crescimento da polarização social dentro delas, isto é, duas mudanças quantitativas, começaram a produzir novos surtos de luta qualitativamente. A classe dominante precisava de novas instituições para controlar isso. Uma delas foi a Polícia de Londres, fundada em 1829, apenas 10 anos depois de Peterloo. A nova força policial foi projetada especificamente para infligir violência não letal às multidões para separá-las enquanto tentava deliberadamente evitar a criação de mártires. Agora, qualquer força organizada para aplicar violência rotineiramente matará algumas pessoas. Mas para cada assassinato policial, existem centenas ou milhares de atos de violência policial que não são letais, calculados e calibrados para produzir intimidação enquanto evitam uma resposta coletiva e raivosa. Quando a polícia de Londres não estava concentrada em esquadrões para controle de multidões, eles se dispersavam pela cidade para policiar a vida cotidiana dos pobres e da classe trabalhadora. Isso resume a distinta função dupla da polícia moderna. Existe a forma dispersa de vigilância e intimidação que faz o nome de combater o crime, e depois a forma concentrada de atividade para enfrentar greves, motins e grandes manifestações. Foi para isso que eles foram inventados, para lidar com multidões. Mas o que vemos na maioria das vezes é a presença do policial na ronda. Antes de falar sobre a evolução da polícia em Nova York, quero explorar a conexão entre esses dois modos de trabalho policial. Começarei com o tópico mais geral da luta de classes pelo uso do espaço ao ar livre. Esta é uma questão muito importante para os trabalhadores e os pobres. O ar livre é importante para os trabalhadores. Para trabalho. Para lazer e entretenimento. Para espaço de vida, se você não tem casa. E para política. Primeiro, sobre o trabalho. Enquanto comerciantes bem-sucedidos podiam controlar espaços internos, aqueles sem tantos meios tinham que se estabelecer como vendedores nas ruas. Os comerciantes estabelecidos os viam como concorrentes e fizeram com que a polícia os removesse. Os vendedores ambulantes também são fornecedores eficazes de bens roubados porque são móveis e anônimos. Não eram apenas os batedores de carteira e assaltantes que faziam uso dos vendedores ambulantes dessa forma. Os servos escravos da classe média também roubavam de seus senhores e repassavam a mercadoria aos vendedores locais. A propósito, a cidade de Nova York teve escravidão até 1827. O vazamento da riqueza das casas confortáveis da cidade é outra razão pela qual a classe média exigiu ação contra os vendedores ambulantes. A rua também era simplesmente onde os trabalhadores passavam seu tempo livre, porque suas casas não eram confortáveis. A rua era um lugar onde eles podiam obter amizade e diversão gratuita e, dependendo do lugar e da época, podiam se envolver em religião ou política dissidente. O historiador marxista britânico e empresa pública Thompson resumiu tudo isso quando escreveu que a polícia inglesa do século XIX estava imparcial, tentando varrer as ruas com uma mão equitativa, comerciantes de rua, mendigos, prostitutas, artistas de rua,
piquetes, crianças jogando futebol e oradores livres, pensadores e socialistas. O pretexto muitas vezes era que uma reclamação de interrupção do comércio havia sido recebida de um lojista. Em ambos os lados do Atlântico, a maioria das prisões estava relacionada a crimes sem vítimas ou crimes contra a ordem pública. Outro historiador marxista, Sidney Herring, observou: a definição do criminologista de crimes de ordem pública chega perigosamente perto da descrição do historiador de atividades de lazer da classe trabalhadora. A vida ao ar livre era, e é, especialmente importante para a política da classe trabalhadora. Políticos estabelecidos e gerentes corporativos podem se reunir dentro de casa e tomar decisões que têm grandes consequências porque essas pessoas estão no comando de burocracias e forças de trabalho. Mas quando os trabalhadores se encontram e tomam decisões sobre como mudar as coisas, geralmente não contam muito, a menos que consigam reunir alguns apoiadores na rua, seja para uma greve ou uma manifestação. A rua é o campo de provas para grande parte da política da classe trabalhadora, e a classe dominante tem plena consciência disso. Por isso colocam a polícia na rua como contra-força sempre que a classe trabalhadora mostra a sua força. Agora podemos observar as conexões entre as duas principais formas de atividade policial, patrulhas de rotina e controle de multidões. O dia a dia do patrulhamento acostuma a polícia a usar a violência e ameaça de violência. Isso os prepara para realizar os atos de repressão em larga escala que são necessários quando os trabalhadores e os oprimidos se levantam em grupos maiores. Não é apenas uma questão de praticar com armas e táticas. O trabalho de patrulha de rotina é crucial para criar uma mentalidade entre os policiais de que sua violência é para um bem maior. O trabalho diário também permite que os comandantes descubram quais policiais se sentem mais à vontade para infligir dor, e então atribuí-los às linhas de frente quando se trata de uma repressão. Ao mesmo tempo, o bom policial que você pode encontrar na ronda fornece cobertura crucial de relações públicas para o trabalho brutal que precisa ser feito pelos maus policiais. O trabalho de rotina também pode ser útil em períodos de agitação política porque a polícia já passou um tempo nos bairros tentando identificar os líderes e os radicais. Agora podemos voltar à narrativa histórica e falar sobre a cidade de Nova York. Começarei com alguns pontos sobre as tradições das multidões antes da Revolução. Durante o período colonial, as pessoas às vezes ficavam turbulentas, mas muitas vezes eram formalizadas de maneiras que a elite colonial aprovava ou pelo menos tolerava. Houve várias comemorações que se enquadraram na categoria de desgoverno, em que as posições sociais eram invertidas e as classes inferiores podiam fingir que estavam no topo. Essa era uma forma de as classes subalternas desabafar satirizando seus mestres. Uma forma que reconhecia o direito da elite de estar no comando em dias alternados do ano. Essa tradição de desgoverno simbólico era especialmente proeminente no Natal e no Ano Novo. Mesmo os escravos seriam autorizados a participar. Havia também uma celebração anual do Dia do Papa, na qual membros da maioria protestante desfilavam com efígies, incluindo uma do Papa, até que todos fossem queimados no final. Uma pequena provocação sectária, tudo na boa, tudo aprovado pelos vereadores. Nesse ponto, o Dia do Papa geralmente não levava violência contra os católicos reais, porque havia apenas algumas centenas em Nova York e nenhuma igreja católica antes da Revolução. Essas tradições populares eram barulhentas e até tumultuadas, mas tendiam a reforçar a conexão entre as classes inferiores e a elite, e não a romper essa conexão. As ordens inferiores também estavam ligadas à elite por uma supervisão pessoal constante. Isso se aplicava a escravos e empregados domésticos, é claro, mas aprendizes e artesãos jornaleiros também viviam na mesma casa que o mestre. Portanto, não havia muitas dessas pessoas subordinadas vagando pelas ruas o tempo todo.
Essa situação deixou marinheiros e diaristas como elementos não supervisionados e potencialmente perturbadores. Já em 1638, como observa o historiador Selden Bacon, a elite de Nova Amsterdã, a colônia holandesa que mais tarde se tornou Nova York, viu a necessidade de evitar a desordem que poderia se originar na orla. As primeiras portarias de natureza policial encontradas têm a ver com as embarcações no porto, restringindo a visita dos habitantes, proibindo os marinheiros de permanecerem em terra à noite, ordenando aos capitães dos navios que façam cumprir essas regras. O objetivo disso era proteger contra o contrabando, tanto quanto manter os marinheiros turbulentos longe das ruas à noite. Todos os trabalhadores foram ordenados a ir e voltar de seu trabalho em horários fixos e os mestres carpinteiros e supervisores de trabalho foram ordenados a fazer cumprir isso. Este, é claro, é um exemplo de policiamento sem uma agência policial. A elite de Nova Amsterdã estava comandando os empregadores a supervisionar os trabalhadores da orla fora do horário de trabalho, da mesma forma que os mestres supervisionavam seus escravos, criados e aprendizes. As autoridades coloniais perceberam que trabalhadores assalariados livres e desvinculados, mesmo em número relativamente pequeno, poderiam perturbar as normas dessa sociedade patrícia. A resposta deles foi tornar esses trabalhadores menos livres, tentando anexá-los a seus patrões. Em circunstâncias como essas, em que a maioria das pessoas na colônia já era supervisionada durante o dia, não havia necessidade de força policial regular. Havia uma vigília noturna, que vigiava os incêndios, tentava prevenir o vandalismo e prendia qualquer negro que não pudesse provar que era livre. O relógio não era profissional de forma alguma. Todos eles tinham empregos diurnos e revezavam-se temporariamente no serviço de vigia, de modo que não patrulhavam as rondas regulares, e todos odiavam fazer isso. Os ricos compraram sua saída pagando por substitutos. Durante o dia, um pequeno número de policiais estava de plantão, mas eles não patrulhavam. Eles eram agentes do tribunal que executavam ordens como citações e mandados de prisão. Eles não faziam trabalho de detetive. Nos anos 1700 e até meados dos anos 1800, o sistema dependia quase inteiramente de informantes civis aos quais era prometida uma parte de qualquer multa que o infrator pudesse ter de pagar. O período revolucionário mudou algumas coisas sobre o papel das multidões e a relação entre as classes. Na década de 1760, a partir da agitação contra a lei do selo, a elite de comerciantes e proprietários endossou novas formas de mobilização popular. Estas foram novas manifestações barulhentas e tumultos que tomaram emprestado das tradições existentes, obviamente no uso de efígies. Em vez de queimar o Papa, eles queimariam o governador, ou o rei George. Não tenho tempo para entrar em detalhes sobre o que eles fizeram, mas é importante observar a composição de classe dessas multidões. Os próprios membros da elite podiam estar lá, mas o corpo dessas multidões eram os trabalhadores qualificados, conhecidos coletivamente como mecânicos. Isso significa que um mestre estaria no meio da multidão com seus jornaleiros e aprendizes. Pessoas de posição social mais elevada tendiam a ver os mestres artesãos como seus tenentes para mobilizar o resto da mecânica. À medida que o conflito com a Grã-Bretanha se intensificava, os mecânicos se radicalizavam e se organizavam independentemente da elite colonial. Houve atrito entre os mecânicos e a elite, mas nunca uma ruptura total. E, naturalmente, quando os britânicos foram derrotados e a elite estabeleceu seu próprio governo, eles se cansaram de toda essa agitação de rua. Continuaram a haver rebeliões e tumultos nos novos Estados Unidos independentes, mas eles estavam tomando novas formas, em parte porque o desenvolvimento econômico estava quebrando a unidade dos próprios mecânicos. Vou me voltar agora para os desenvolvimentos que se seguiram à Revolução.
mudanças que produziram uma nova classe trabalhadora a partir de uma miscelânea conflituosa de elementos sociais. Vamos começar com os trabalhadores qualificados. Mesmo antes da Revolução, a divisão entre mestres e jornaleiros havia se acentuado. Para entender isso, devemos examinar mais de perto a influência persistente do sistema de guildas. Guildas formais não existiam nos Estados Unidos, mas algumas de suas tradições sobreviveram entre os trabalhadores qualificados. As antigas guildas eram essencialmente cartéis, sindicatos de trabalhadores que detinham o monopólio de uma habilidade específica que lhes permitia administrar o mercado. Podiam estabelecer preços habituais para seus produtos e até mesmo decidir de antemão qual seria o tamanho do mercado. O mercado administrado permitia alguma estabilidade habitual nas relações entre os trabalhadores do mesmo ofício. Um mestre adquiria um aprendiz como servo contratado de seus pais em troca da promessa de ensinar-lhe uma habilidade e dar-lhe alojamento e alimentação por 7 anos. Os aprendizes se graduavam para se tornar jornaleiros, mas muitas vezes continuavam a trabalhar para o mesmo mestre, desde que não houvesse vaga para eles próprios se tornarem mestres. Os jornaleiros recebiam salários habituais com contratos de longo prazo. Isso significava que o pagamento continuaria chegando, apesar das variações sazonais na quantidade de trabalho. Mesmo sem a estrutura formal das guildas, muito desse conjunto habitual de relações ainda existia no período pré-revolucionário. De cerca de 1750 a 1850, no entanto, essa estrutura corporativa dentro dos ofícios especializados estava desmoronando porque em relação externa, o controle do mercado pelos comerciantes, também estava começando a se desintegrar. O comércio que vinha de outras cidades ou do exterior minaria a capacidade dos mestres de estabelecer preços, de modo que as oficinas eram colocadas em competição umas com as outras de uma forma que é familiar hoje. A competição levou os patrões a se tornarem mais empreendedores, buscando inovações que poupassem mão de obra e tratando seus trabalhadores mais como trabalhadores assalariados descartáveis. As empresas tornaram-se maiores e mais impessoais, mais como fábricas, com dezenas de funcionários. Nas primeiras décadas do século XIX, os empregados não apenas perdiam seus contratos de longo prazo, mas também perdiam sua moradia nas casas dos senhores. Os aprendizes acharam isso uma experiência libertadora, pois os jovens saíram da autoridade de seus pais e mestres. Livres para ir e vir como quisessem, eles podiam conhecer mulheres jovens e criar sua própria vida social entre seus pares. As mulheres trabalhadoras eram empregadas principalmente em serviços domésticos de vários tipos, a menos que fossem prostitutas. A vida ao ar livre se transformou à medida que esses jovens se misturavam com outras parcelas da população que compunham a classe trabalhadora em desenvolvimento. A mistura nem sempre foi pacífica. A imigração católica irlandesa se expandiu depois de 1800. Em 1829, havia cerca de 25.000 católicos na cidade, uma pessoa em 8. Os irlandeses eram segregados por bairro, muitas vezes vivendo ao lado dos negros, que agora eram cerca de 5% da população. Em 1799, os protestantes queimaram uma efígie de São Patrício e os irlandeses reagiram. Essas batalhas se repetiram nos anos seguintes e ficou claro para os irlandeses que os policiais e a guarda estavam tomando partido contra eles. Então, antes mesmo de existirem forças policiais modernas, os homens da lei estavam fazendo perfis raciais. A elite da cidade notou a falta de respeito dos irlandeses pela vigilância, sua combatividade aberta, e respondeu expandindo a vigilância e tornando suas patrulhas mais direcionadas. Isso acompanhou o aumento da tensão da polícia aos africanos, que viviam nas mesmas áreas e muitas vezes tinham a mesma atitude em relação às autoridades. Subjacente às divisões sectárias e raciais estava a competição econômica,
uma vez que os trabalhadores irlandeses eram geralmente menos qualificados e recebiam salários mais baixos do que os trabalhadores artesanais. Ao mesmo tempo, os mestres tentavam desqualificar os trabalhos nas oficinas. Dessa forma, os aprendizes da Anglo passaram a fazer parte de um verdadeiro mercado de trabalho ao perderem seus contratos de longo prazo. Quando isso aconteceu, eles se viam apenas um degrau acima dos imigrantes irlandeses na escala salarial. Os trabalhadores negros, que realizavam serviços domésticos ou trabalhavam como trabalhadores gerais, estavam 1 ou 2 degraus abaixo na escala salarial dos irlandeses. Ao mesmo tempo, a parte mais velha e não qualificada da classe trabalhadora assalariada, centrada nas docas e na construção civil, estava se expandindo porque o comércio e a construção se expandiram após a Revolução. No geral, a população expandiu-se rapidamente. Nova York tinha 60 mil habitantes em 1800, mas dobrou de tamanho em 1820. Em 1830, Nova York tinha mais de 200 mil habitantes, e 312 mil em 1840. Esse é um perfil aproximado da nova classe trabalhadora de Nova York. Nessas décadas, todas as seções da classe entraram em ação coletiva em seu próprio nome. É uma história bastante complicada, pela quantidade de ações e pela fragmentação da turma. Mas poderíamos começar com uma generalização de que a forma mais comum de luta é também a mais elementar, a rebelião. Agora alguns detalhes. De 1801 a 1832, os nova-iorquinos negros se revoltaram 4 vezes para evitar que ex-escravos fossem mandados de volta para seus senhores de fora da cidade. Esses esforços geralmente falhavam, o relógio respondia com violência e os participantes recebiam sentenças extraordinariamente duras. Abolicionistas brancos juntaram-se às condenações desses tumultos. Portanto, esses distúrbios ilustram a autoatividade popular, apesar da desaprovação da elite, para não mencionar a disparidade racial na aplicação da lei. Houve também assédio branco a igrejas e teatros negros, às vezes chegando ao nível de tumultos. Imigrantes pobres estavam envolvidos, mas às vezes brancos ricos e os próprios policiais participavam. Um motim anti-negro durou 3 dias em 1826, danificando casas e igrejas negras, junto com casas e igrejas de ministros abolicionistas brancos. Mas não havia apenas conflito entre trabalhadores negros e brancos. Em 1802, marinheiros brancos e negros fizeram greve por salários mais altos. Como na maioria das greves desse período, o método era algo que o historiador Eric Hobsbawm chamou de negociação coletiva por motim. Nesse caso, os grevistas desativaram os navios que contratavam com salários mais baixos. Os estivadores também se uniram em linhas raciais e sectárias para greves militantes em 1825 e 1828. Ações de trabalho por trabalhadores qualificados como jornaleiros geralmente não precisavam recorrer a tal coerção física, porque eles possuíam um monopólio das habilidades relevantes. Os jornaleiros, no entanto, tornaram-se mais militantes nesses anos. As greves nos ofícios especializados aconteceram em 3 ondas, começando em 1809, 1822 e 1829. Cada onda foi mais militante e coerciva do que a anterior, pois visavam outros trabalhadores qualificados que quebraram a solidariedade. Em 1829, os jornaleiros lideraram um movimento para limitar a jornada de trabalho a 10 horas e criaram o Partido dos Trabalhadores. O partido entrou em colapso no mesmo ano, mas levou à fundação do Sindicato Geral em 1833. Enquanto os trabalhadores se tornavam mais conscientes de si mesmos como classe, eles também começaram a se envolver em mais e mais tumultos comuns onde quer que as multidões se reunissem. Em tavernas, teatros ou na rua. Tais tumultos podem não ter um objetivo econômico ou político claro,
mas ainda eram instâncias de autoafirmação coletiva da classe trabalhadora, ou de frações étnicas e raciais da classe. Nas primeiras décadas do século, havia um desses motins cerca de 4 vezes por ano, mas no período de 1825 a 1830, os nova-iorquinos se revoltaram a uma taxa de 1 vez por mês. Um desses distúrbios em particular alarmou a elite. No ano novo de 1828, uma multidão barulhenta de cerca de 4.000 jovens trabalhadores anglo-americanos trouxe seus tambores e barulhos e dirigiu-se para Broadway, onde moravam os ricos. Eles adquiriram uma enorme carroça, coberta, da Pensilvânia e puxaram-na com uma grande corda de várias hastes de comprimento, de acordo com um relatório anônimo no Evening Post. No caminho, eles invadiram uma igreja africana e espancaram os membros da igreja. A guarda prendeu vários dos manifestantes, mas a multidão os resgatou e mandou a guarda correr. A multidão atraiu mais foliões e se dirigiu para o distrito comercial, onde arrebentou algumas lojas. No Battery, eles quebraram janelas em algumas das casas mais ricas da cidade. Então eles voltaram para Broadway, onde os ricos estavam tendo sua própria festa no City Hotel. A rua logo ficou bloqueada por uma multidão impenetrável, e as carruagens que levavam para casa as damas e os cavaleiros foram obstruídas e não tiveram permissão para passar. A inconveniência tornou-se tão grande que um forte grupo de vigias foi reunido com o objetivo de prender os líderes e dispersar o resto. Os líderes da multidão pediram uma trégua de 5 minutos. Isso permitiu que o relógio pensasse na luta em que estavam prestes a entrar. A essa altura, a multidão estava cortando a longa corda da carroça e armando as primeiras filas com pedaços de cerca de 1 metro de comprimento. Quando os 5 minutos terminaram, o relógio deu um passo para o lado, e a multidão passou ruidosa e triunfantemente pela Broadway. Esse espetáculo de desafio da classe trabalhadora ocorreu à vista das famílias que governavam a cidade de Nova York. Os jornais pediam uma grande expansão do relógio. O motim de 1828, e um ano de grandes motins em 1834, acelerou um conjunto de reformas incrementais que finalmente levaram à criação do Departamento de Polícia de Nova York em 1845. As reformas de 1845 ampliaram a força policial, profissionalizaram-na e centralizaram-na com uma cadeia de comando mais militar. O relógio foi ampliado para 24 horas e os policiais foram proibidos de ter um segundo emprego. O salário foi aumentado e a polícia não recebeu mais uma parte das multas que foram extraídas dos infratores. Isso significava que os policiais não saíam mais para patrulhar procurando como ganhariam a vida, um processo que poderia levar a uma estranha seleção de processos. A eliminação do sistema de taxas deu aos comandantes maior liberdade para definir políticas e prioridades, e, assim, tornou o departamento mais sensível às mudanças nas necessidades da elite econômica. Foi assim que a polícia de Nova York começou. A história da polícia no Sul é um pouco diferente, como você pode esperar. Uma das primeiras forças policiais de tipo moderno do mundo se desenvolveu em Charleston, Carolina do Sul, nos anos anteriores à profissionalização total da força policial de Nova York. O precursor da força policial de Charleston não era um conjunto de vigilantes urbanos, mas patrulhas de escravos que operavam no campo. Como disse um historiador, em todos os estados do Sul, antes da Guerra Civil, patrulhas policiais armadas errantes vasculhavam o campo dia e noite, intimidando, aterrorizando e brutalizando os escravos até a submissão e a mansidão. Estas eram geralmente forças voluntárias de cidadãos brancos, muitas vezes voluntários relutantes, que forneciam suas próprias armas. Com o tempo, os senhores de escravos adaptaram o sistema rural à vida na cidade. A população de Charleston não explodiu como a de Nova York. Em 1820, ainda havia apenas cerca de 25.000 pessoas, mas mais da metade delas eram afro-americanas.
Charleston era um centro comercial, começando nos tempos coloniais como o principal local da Carolina do Sul para exportação de índigo e arroz. A cidade também foi um importante porto para a chegada de africanos para venda, diretamente da África ou das colônias escravistas do Caribe. Depois que o Congresso proibiu a importação de escravos em 1808, Charleston se tornou um importante centro de transbordo e vendas de escravos com destino à Virgínia e as Carolinas para o Alabama, Mississippi e Louisiana. Esses três estados do Deep South precisavam de um influxo constante de trabalhadores escravizados para atender à demanda de algodão do século XIX. As fábricas têxteis na Grã-Bretanha e na Nova Inglaterra estavam impulsionando a Revolução Industrial, e o trabalho escravo do Extremo Sul foi parte integrante do boom. Charleston não estava no eixo principal desse boom, que foi ancorado por cidades florescentes como Nova Orleans e Birmingham, na Inglaterra. No entanto, a vida da cidade de Charleston, tanto econômica quanto social, estava ligada ao desenvolvimento das relações econômicas capitalistas em outras cidades portuárias em ambos os lados do Atlântico. Muitos dos grandes proprietários de plantações da Carolina do Sul mantinham uma casa em Charleston, de modo que os principais senhores de escravos do estado também dominavam a política da maior cidade do estado. Como as classes dominantes de outras cidades comerciais atlânticas, a elite de Charleston precisava de uma força de trabalho que pudesse se expandir, contrair e se adaptar de acordo com os altos e baixos do mercado. A escravidão, no entanto, é uma forma rígida de organizar os trabalhadores, pois os escravos precisam ser alimentados e vestidos, havendo ou não trabalho para eles fazerem. Em tempos de folga, os escravos se tornam apenas uma despesa para o mestre. Por essa razão, os senhores de Charleston e de outras cidades escravistas começaram, mesmo na época colonial, a colocar escravos para trabalhar em empregos assalariados. Alguns escravos pertenciam diretamente aos donos das fábricas, especialmente na cidade mais industrial do sul, Richmond. A maioria dos escravos de Charleston, no entanto, pertencia a moradores brancos da cidade, que usavam alguns deles para serviços pessoais e alugavam o restante a empregadores assalariados. Alguns engenhos de arroz de Charleston eram donos dos escravos que usavam, mas também alugavam seus escravos para outros quando os engenhos não funcionavam em plena capacidade. A princípio, os senhores arranjavam empregos para seus escravos e ficavam com todo o salário para si. Mas muitos senhores logo acharam mais conveniente deixar seus escravos encontrarem seus próprios empregos enquanto cobravam uma taxa fixa do escravo pelo tempo passado longe do mestre. Um mestre poderia obter um retorno anual de 10 a 15% do preço de compra de um escravo alugando-o. Esse novo conjunto de arranjos alterou fundamentalmente a relação entre os escravos e seus senhores, sem falar nas relações entre os próprios escravos. Os escravos escapavam da supervisão direta de seus senhores por longos períodos de tempo, e muitos escravos podiam ganhar dinheiro para si mesmos além das taxas que pagavam aos seus senhores. Os negros de Charleston começaram a se referir às taxas como taxas de liberdade. Muitos afro-americanos podiam até mesmo viver fora, encontrando moradia fora da casa de seus senhores. Os escravos podiam se casar e coabitar independentemente. Alguns artesãos escravos qualificados até começaram a contratar eles próprios trabalhadores assalariados. Isso incluía algumas mulheres, que trabalhavam como costureiras e dominavam o comércio de confecções da cidade. A maioria dos escravos envolvidos no trabalho assalariado eram homens, no entanto, que trabalhavam em vários ofícios especializados, trabalho não qualificado de curto prazo e transporte de mercadorias. As mulheres, que formavam a maioria dos negros de Charleston, trabalhavam principalmente como escravas domésticas. Nas primeiras décadas do século XIX, Charleston tinha um subúrbio predominantemente negro conhecido como Charleston Neck,
habitado principalmente por escravos ao lado de algumas pessoas livres de cor. Charleston foi construída na ponta sul de uma península entre dois rios, e os residentes se referiam à parte norte não incorporada da península como Teaneck. Em 1850, e quase certamente antes, mais de um quarto dos negros de Charleston viviam em moradias sem supervisão branca. Eles eram livres ou escravos que viviam fora da jurisdição da cidade. Os donos de bares no gargalo ignoravam várias leis e atendiam a uma clientela multirracial. A população branca do sul, tanto na cidade quanto no campo, vivia em constante medo da insurreição escrava. No campo, porém, os negros estavam sob constante vigilância e havia poucas oportunidades dentro do extenuante regime de trabalho para os escravos desenvolverem amplas conexões sociais. Mas em Charleston, como os brancos frequentemente comentavam com aborrecimento ou alarme, os negros estabeleceram uma vida coletiva própria. Em 1818, mais de 4.000 negros livres e escravos se separaram das igrejas metodistas mestiças da cidade e construíram um capítulo da nova Igreja Episcopal Metodista Africana, AME, em Charleston Neck. Como as condições no sul urbano eram dramaticamente mais livres do que nas plantações, o Estado teve de intervir para fazer o trabalho de repressão que os senhores de escravos costumavam fazer por conta própria. O Charleston Guard and Watch desenvolveu-se por tentativa e erro em uma força policial urbana reconhecidamente moderna na década de 1820, realizando tanto assédio noturno à população negra quanto permanecendo de prontidão para mobilização rápida para controlar multidões. Os negros, mesmo os negros livres, pegos após o toque de recolher sem uma desculpa aceitável, estavam sujeitos à prisão durante a noite pela guarda e até 39 chicotadas depois que um magistrado examinou o caso pela manhã. Essa prática remontava aos tempos coloniais e espelhava os métodos das patrulhas rurais de escravos. A primeira grande diferença, mesmo no início, era que a guarda era uma força paga, e não um grupo de cidadãos recrutados. A guarda municipal também cumpria plantão diurno nos feriados e domingos, quando policiava as feiras semanais, que eram operadas em grande parte por escravas negras. Multidões negras, especialmente em dia de mercado, podiam ser bastante barulhentas, como observa o historiador Bernard Powers. Um cidadão branco escreveu na década de 1840 que ficava constantemente irritado, especialmente aos domingos, com as multidões mais indisciplinadas e profanas, colocando todas as leis em desafio e, se dispersas de uma vizinhança, reunindo-se, com números crescentes, em outra. As autoridades da cidade viram a Igreja AME como uma expressão preocupante da autonomia negra. No primeiro ano da igreja, 1818, a guarda municipal invadiu a igreja e prendeu 140 membros, citando uma lei raramente usada que proibia a reunião de 7 ou mais homens negros fora da presença de brancos. Tanto nos estados livres quanto nos escravos, a Igreja AME rapidamente se tornou um importante centro de discussão negra sobre a abolição. Embora as congregações estivessem longe de estarem unidas sobre quais passos tomar em direção à liberdade. David Walker, membro da AME em Boston e autor, em 1829, do militante apelo aos cidadãos de cor do mundo, provavelmente foi membro da Charleston AME no início da década de 1820. Muitos dos pontos de vista de Walker, incluindo argumentos bíblicos para os direitos dos escravos de se levantar e tomar sua liberdade, correspondem aos pontos de vista atribuídos a Demarque Vesey, um carpinteiro negro livre de Charleston que foi acusado de planejar uma insurreição massiva em 1822. A ameaça de revolta colocou os brancos de Charleston em pânico. A elite da cidade, liderada pelo intendente, o prefeito, ordenou a tortura de suspeitos de conspiração, que então produziram confissões que implicaram vários outros. Em semanas, um segundo grupo de suspeitos torturados implicou dezenas de outros. Culpado ou não,
Historiadores capazes discordam sobre se houve algum complô. VZ e 34 outros homens negros foram enforcados e 27 foram exilados. VZ e outros conspiradores acusados eram líderes de classe na igreja AME. Após a execução, uma multidão de cidadãos brancos queimou a igreja. Os membros da congregação continuaram a se reunir em segredo durante a Guerra Civil. Após a emancipação em 1865, o filho de Denmark Vesey, também carpinteiro, projetou o primeiro novo edifício da igreja AME. Em meio ao pânico de 1822, cidadãos brancos acusaram a guarda municipal de laxismo e clamaram por profissionalização e ampliação da força. A guarda passou a funcionar 24 horas por dia e ficou centralizada sob o comando direto do intendente. À medida que o pânico diminuía, os legisladores revogaram essas duas medidas em poucos meses, embora tenham aprovado a ampliação da força. Além disso, o estado da Carolina do Sul respondeu ao caso Vesey construindo uma guarnição e um arsenal em Charleston, na fronteira com Charleston Neck. Esse prédio, dedicado à repressão à população negra, ficou conhecido como a Cidadela, e em 1842 abrigou a academia militar que ainda leva esse nome. As tropas da Citadel estavam disponíveis para operar em Charleston, mas junto com uma milícia estadual conhecida como Neck Rangers, eles também deveriam manter a ordem, no Neck. Em meados da década de 1820, os brancos atribuíram uma série de incêndios ao incêndio criminoso dos negros, e o Conselho respondeu restaurando uma pequena força diurna, ao mesmo tempo em que forneceu 6 cavalos para acelerar a comunicação e a mobilização. Charleston estabeleceu patrulhas policiais 24 horas por dia 3 anos antes da fundação da Polícia de Londres em 1829. Em meados da década de 1830, os legisladores restauraram a medida que aprovaram pela primeira vez em pânico em 1822, a centralização do governo da cidade e da guarda, sob um prefeito em tempo integral. Após as reformas de 1836, a cidade reuniu uma força de guarda de 118, incluindo 94 soldados rasos e 4 músicos. A vigília noturna contava com um guarda para cada 263 residentes da cidade, muito à frente da cobertura de Boston, um policial para cada 815 residentes, e de Nova York, um para 771. A elite conseguiu maior centralização ao anexar Charleston Neck em 1849, colocando-o assim sob a jurisdição da Guarda Municipal. Antes disso, as tropas dos Rangers e da Cidadela que policiavam o gargalo representavam um meio termo entre as patrulhas de escravos rurais e a polícia moderna. Colocar o Neck sob a jurisdição da guarda preparou o terreno para substituir completamente os últimos milicianos cidadãos por patrulhas uniformizadas de funcionários pagos da cidade. Mesmo antes da década de 1820, a força sulista era mais militarizada do que a polícia do norte. A guarda operava dentro de uma hierarquia militar de vários escalões e, ao contrário da primeira polícia do norte, portava armas, com baionetas. Nas primeiras décadas do século, a vigília noturna de Nova York não saía em patrulha constante, mas a de Charleston sim, normalmente em esquadrões de 5 ou mais. Ao longo dos anos anteriores à Guerra Civil, os visitantes da cidade frequentemente escreviam sobre a presença intimidadora da guarda. A história específica das forças policiais variava de uma cidade americana para outra, mas todas tendiam a convergir para soluções institucionais semelhantes. A natureza da polícia vem da natureza do problema. Uma população trabalhadora urbana que desenvolveu alguma autonomia econômica como trabalhadores assalariados e artesãos e, assim, foi capaz de criar uma vida coletiva autoafirmativa própria. A experiência do Sul também reforça o ponto que já estava claro no Norte. O racismo antinegro foi embutido no trabalho da polícia americana desde o primeiro dia.
Perto do final, direi algumas palavras sobre a Filadélfia, mas antes disso, vou destacar alguns temas que se aplicam a todos esses casos. Em primeiro lugar, precisamos colocar o policiamento no contexto de um projeto maior da classe dominante de administrar e moldar a classe trabalhadora. Eu disse no início que o surgimento da revolta dos trabalhadores coincidiu com o colapso dos velhos métodos de supervisão pessoal constante da força de trabalho. O Estado interveio para fornecer supervisão. Os policiais fizeram parte desse esforço, mas no Norte, o Estado também expandiu seus programas de assistência aos pobres e educação pública. O trabalho policial foi integrado ao sistema de assistência aos pobres, pois os policiais trabalhavam no registro dos pobres e sua colocação em asilos. Isso foi antes mesmo de a polícia ser profissionalizada. Os policiais separavam os pobres merecedores dos pobres indignos. Se as pessoas estivessem desempregadas e incapazes de trabalhar, os policiais as direcionavam para a caridade das igrejas ou da própria cidade. Mas se as pessoas pudessem trabalhar, eram consideradas ociosas e enviadas para os horrores do asilo. O sistema de assistência aos pobres deu uma contribuição crucial para a criação do mercado de trabalho assalariado. A principal função do sistema de auxílio era tornar o desemprego tão desagradável e humilhante que as pessoas estivessem dispostas a aceitar empregos comuns com salários muito baixos apenas para evitar o desemprego. Ao punir as pessoas mais pobres, o capitalismo cria uma linha de base baixa para a escala salarial e puxa toda a escala para baixo. A polícia não desempenha mais um papel tão direto na seleção de pessoas para alívio, mas aplica boa parte da punição. Como sabemos, muito do trabalho policial tem a ver com tornar a vida dos desempregados na rua desagradável. A ascensão do policiamento moderno também coincide com a ascensão da educação pública. As escolas públicas acostumam as crianças à disciplina do local de trabalho capitalista. Crianças são separadas de suas famílias para realizar uma série de tarefas ao lado de outras, sob a direção de uma figura de autoridade, de acordo com um cronograma regido por um relógio. O movimento de reforma escolar das décadas de 1830 e 1840 também visava moldar o caráter moral dos alunos. Supunha-se que o efeito disso seria que os alunos se submeteriam voluntariamente à autoridade, que seriam capazes de trabalhar duro, exercer autocontrole e adiar a gratificação. Na verdade, os conceitos de boa cidadania que saíram do movimento de reforma escolar estavam perfeitamente alinhados com os conceitos da criminologia que estavam sendo inventados para categorizar as pessoas em situação de rua. A polícia deveria se concentrar não apenas no crime, mas também nos tipos de criminosos, um método de criação de perfis respaldado por credenciais supostamente científicas. O delinquente juvenil, por exemplo, é um conceito comum à escola e ao policiamento, e tem ajudado a vincular as duas atividades na prática. Essa ideologia de boa cidadania deveria ter um grande efeito na cabeça dos alunos, encorajando-os a pensar que os problemas da sociedade vêm das ações dos vilões. Um dos principais objetivos da escolarização, segundo o reformador Horácio Mann, deveria ser implantar um certo tipo de consciência nos alunos, de modo que eles disciplinassem seu próprio comportamento e começassem a se policiar. Nas palavras de Mann, o objetivo era que as crianças pensassem no dever e não no policial. Desnecessário dizer que um esquema analítico para dividir a sociedade entre mocinhos e bandidos é perfeito para identificar bodes expiatórios, especialmente os raciais. Tal esquema moralista era, e é, também um concorrente direto de uma visão de mundo consciente de classe, que identifica o antagonismo básico da sociedade como o conflito entre exploradores e explorados. A atividade policial, portanto, vai além da simples repressão. Ela ensina uma ideologia de boa e má cidadania que se encaixa nas lições da sala de aula e do asilo.
O ponto geral é que a invenção da polícia fazia parte de uma expansão mais ampla da atividade do Estado para obter controle sobre o comportamento cotidiano da classe trabalhadora. Escolarização, assistência aos pobres e trabalho policial, todos destinados a moldar os trabalhadores para se tornarem úteis e leais à classe capitalista. O próximo ponto geral é sobre algo que todos nós sabemos, e é isso. Existe a lei, e também o que os policiais fazem. Primeiro, algumas palavras sobre a lei. Apesar do que você pode ter aprendido na aula de educação cívica, a lei não é a estrutura na qual a sociedade opera. A lei é um produto da maneira como a sociedade opera, mas não diz como as coisas realmente funcionam. A lei também não é uma estrutura para a maneira como a sociedade deve operar, embora algumas pessoas tenham essa esperança. A lei é realmente apenas uma ferramenta entre outras, nas mãos de quem tem o poder de usá-la, para afetar o curso dos acontecimentos. As corporações têm o poder de usar essa ferramenta porque podem contratar advogados caros. Políticos, promotores e policiais também têm poderes para usar a lei. Agora, especificamente sobre policiais e a lei. A lei tem muito mais provisões do que eles realmente usam, então sua aplicação é sempre seletiva. Isso significa que eles estão sempre traçando o perfil de qual parte da população visar e escolhendo quais tipos de comportamento desejam mudar. Isso também significa que os policiais têm uma oportunidade permanente de corrupção. Se eles tiverem discernimento sobre quem será pego por um crime, eles podem exigir uma recompensa por não prender alguém. Outra maneira de ver a lacuna entre a lei e o que os policiais fazem é examinar a ideia comum de que a punição começa após a condenação em um tribunal. O fato é que qualquer um que tenha lidado com a polícia dirá que a punição começa no momento em que eles colocam as mãos em você. Eles podem prendê-lo e colocá-lo na prisão sem nunca apresentar queixa. Isso é punição, e eles sabem disso. Isso sem falar no abuso físico que você pode sofrer ou nas maneiras como eles podem mexer com você, mesmo que não o prendam. Assim, os policiais mandam nas pessoas todos os dias sem uma ordem judicial e punem as pessoas todos os dias sem um julgamento judicial. Obviamente, então, algumas das principais funções sociais da polícia não estão escritas na lei. Eles fazem parte da cultura policial que os policiais aprendem uns com os outros com incentivo e orientação de seus comandantes. Isso nos traz de volta a um tema com o qual comecei bem no início. A lei lida com crimes, e os indivíduos são acusados de crimes. Mas a polícia foi realmente inventada para lidar com o que os trabalhadores e os pobres se tornaram em suas expressões coletivas. Policiais lidam com multidões, bairros, partes-alvo da população, todas entidades coletivas. Eles podem usar a lei enquanto fazem isso, mas suas amplas diretrizes vêm a eles como política de seus comandantes ou de seus próprios instintos como policiais experientes. As diretivas políticas frequentemente têm uma natureza coletiva, digamos, para obter o controle de uma vizinhança indisciplinada. Eles decidem fazer isso e então descobrem quais leis usar. Esse é o significado de políticas de tolerância zero, políticas de janelas quebradas, políticas que, no passado, poderiam ter sido francamente chamadas de políticas arrogantes. O objetivo é intimidar e afirmar o controle sobre uma massa de pessoas agindo sobre alguns. Essas táticas foram incorporadas ao trabalho policial desde o início. A lei é uma ferramenta para usar em indivíduos, mas o objetivo real é controlar o comportamento da massa maior. Vou usar meus últimos minutos para falar sobre algumas alternativas. Um deles é um sistema de justiça que existia nos Estados Unidos antes da ascensão da polícia. Está bem documentado para Filadélfia, então esse é o lugar que discutirei. A Filadélfia colonial desenvolveu um sistema chamado tribunais menores, nos quais a maioria dos processos criminais acontecia. O prefeito e os vereadores atuavam como juízes, os magistrados.
Os pobres economizavam dinheiro para poder pagar uma taxa ao magistrado para ouvir um caso. Naquela época, como agora, a maioria dos crimes era cometida por pobres contra pobres. Nesses tribunais, a vítima de agressão, roubo ou difamação atuaria como promotora. Um policial pode se envolver para prender o acusado, mas isso não é a mesma coisa que um policial fazendo uma prisão. Toda a ação foi motivada pelos desejos da vítima, não pelos objetivos do Estado. O acusado também pode contestar. Não havia advogados envolvidos em nenhum dos lados, então a única despesa era a taxa do magistrado. O sistema não era perfeito, porque o juiz podia ser corrupto, e a vida dos pobres não deixava de ser miserável quando ganhavam uma causa. Mas o sistema era bastante popular e continuou funcionando por algum tempo, mesmo depois que um sistema moderno de polícia e promotores estaduais se desenvolveu em paralelo. A ascensão da polícia, que veio junto com a ascensão dos promotores, significou que o Estado estava colocando o polegar na balança da justiça. No tribunal, você pode esperar ser tratado como inocente até que se prove o contrário. Antes de chegar ao tribunal, porém, você tem que passar pelas mãos dos policiais e promotores que certamente não o tratam como se fosse inocente. Eles têm a chance de pressioná-lo ou torturá-lo para uma confissão, ou hoje em dia uma confissão na forma de um acordo judicial, antes mesmo de você chegar ao tribunal. Por mais injusto que o sistema tenha se tornado, pois era dominado por policiais e promotores, os tribunais menores mostraram aos habitantes de Filadélfia que era possível uma alternativa que se parecia muito mais com a resolução de disputas entre iguais. Essa é a chave. Podemos tornar uma alternativa disponível novamente se abolirmos as relações sociais desiguais que aquela polícia foi inventada para defender. Quando os trabalhadores de Paris ocuparam a cidade por 2 meses em 1871, eles estabeleceram um governo sob o antigo nome de Comuna. O início da igualdade social em Paris minou a necessidade de repressão e permitiu que os comunardos experimentassem a abolição da polícia como uma força estatal separada dos cidadãos. As pessoas elegeriam seus próprios oficiais de segurança pública, responsáveis perante os eleitores e sujeitos à revogação imediata. Isso nunca se tornou uma rotina estabelecida porque a cidade estava sitiada desde o primeiro dia, mas os comunardos tiveram a ideia certa. Para superar um regime de repressão policial, o trabalho crucial era fazer jus ao nome da comuna, isto é, construir uma comunidade autogovernada de iguais. Isso ainda é basicamente o que precisamos fazer. Uma breve história da polícia no Brasil. Por Renan Araújo. A história da polícia no Brasil é um retrato interessante das instituições do nosso país e de como elas se relacionam com o povo. Policiamento é a manutenção da paz, da ordem ou da lei, através da possibilidade do exercício consciente e organizado de poder coercivo por indivíduos ou organizações, para os quais esse poder coercivo tem propósito fundamental. Ou seja, policiamento pode ser exercido de diversas formas. Fiscais de trânsito, seguranças particulares e câmeras policiam. A polícia, por sua vez, é o órgão específico que representa o governo no exercício do policiamento. Como o policiamento abrange várias atividades, a organização da polícia tem muitas variações. Por exemplo, nos Estados Unidos, policiais também fiscalizam o trânsito. No Brasil, a polícia passou por várias transformações até chegarmos no formato atual com 2 principais órgãos policiais, a Polícia Militar, que patrulha as ruas, e a Polícia Civil, que investiga crimes. Essas transformações no que a polícia faz e em quem a controla se confundem com o processo do desenvolvimento institucional brasileiro, uma história de repressão, desigualdade racial, controle social violento e instrumentalização do poder. Policiamento no Brasil colônia. As raízes institucionais do Estado brasileiro e, naturalmente, da polícia,
estão conectadas com a dominação colonial portuguesa a partir do século XVI. Desde o início, policiar o Brasil foi um empreendimento predominantemente militar, envolvendo a proteção da colônia contra invasores externos e revoltas internas. Nesses primeiros séculos, não havia um arranjo institucional complexo. Os nobres portugueses donos das terras, sob autorização da coroa, eram senhores absolutos da manutenção da ordem. Essa simbiose entre policiamento e empreendimento militar no Estado brasileiro é característica marcante nos países colonizados. É uma diferença fundamental porque, em países como a Inglaterra, a polícia foi fundada com uma preocupação imensa em garantir sua legitimidade com a população, tentando criar a imagem de instituição cuja função principal é a proteção do povo, tanto que os policiais britânicos, desde o início até hoje, não andam armados. A Inglaterra é provavelmente o exemplo mais extremo de retórica policial amigável, mas é importante a título de comparação. Em países colonizados, a legitimidade policial foi construída mais através da força do que da retórica. O arranjo institucional do Estado brasileiro ganhou um incremento substancial após a chegada da família real portuguesa em 1808. Nesse ano, dentre diversas outras instituições, foi fundada a Intendência Geral de Polícia, concentrando e fortalecendo os poderes policiais da coroa portuguesa sobre o Brasil. A partir do século XIX, a principal missão das forças policiais estatais se tornou a expansão do poder governamental pelo vasto território brasileiro. A partir daí, esforços retóricos também começaram a ser realizados mais sistematicamente para posicionar os policiais como aliados da população, e não como um desafio ao poderio exercido pelos donos de terras. Ao mesmo tempo em que a polícia buscava colaborar com a resolução de problemas do dia a dia da população em geral, agia em prol da manutenção do status quo desigual e escravocrata, descritos por Bretas e Rosenberg como epítomes de capitães do mato. Essa faceta dupla e aparentemente contraditória da polícia é característica reconhecida mundialmente pela literatura criminológica e pode ser sintetizada na expressão multas de trânsito e repressão de classe, enquanto a polícia contribui pragmaticamente pela manutenção da paz em atividades rotineiras e banais, como multas de trânsito e outras burocracias. Ela exerce um papel mais profundo de sustentação da ordem social através de um aparato repressivo. No caso de países do sul global, diante da acentuada desigualdade socioeconômica histórica, o papel de repressão de classe acaba se tornando especialmente mais violento. Com o crescimento da polícia estatal ao longo do século XIX, disputas pelo controle dessa poderosa instituição começaram a surgir. Inicialmente, o Intendente-Geral de Polícia, submisso à coroa portuguesa, concentrava todas as atribuições relativas à justiça criminal no país. Contudo, com o fortalecimento da nobreza brasileira e dos ideais pela independência, os magistrados, juízes e desembargadores brasileiros conseguiram que as decisões do intendente fossem submissas à autorização do judiciário. Essa mudança na governança da polícia, fortalecendo o judiciário brasileiro, foi um dos pontos marcantes da transição por maior autonomia do Brasil em relação a Portugal, e inaugurou o cabo de guerra entre o controle militar, executivo e autonomia civil, judiciária da polícia no país que daria origem ao nosso modelo atual. Policiamento no Brasil Imperial. Em 1822, o Brasil finalmente torna-se independente, mas mudanças descentralizando o poder policial são implementadas. Em 1832, é promulgado um Código Processual Penal inspirado por ideais liberais, como a autonomia dos estados, que criou duas autoridades, os chefes de polícia, indicados pelo governador de cada província, e os juízes de paz, cidadãos eleitos que comandavam as forças policiais localmente. A ideia era balancear os poderes, mas, na prática,
Os juízes de paz exerciam maior controle sobre as polícias do que os encastelados chefes de polícia. Essa autonomia local enfraquecia o papel de controle do governo, principalmente num período de grande instabilidade política devido a inúmeras rebeliões por independência nas províncias. Assim, em 1841, foi promulgada uma lei que retirou os poderes dos juízes de paz e os concentrou nos chefes de polícia e em seus delegados, possivelmente a origem da atual carreira, todos apontados diretamente pelo governo monárquico. Foi uma reforma tão drástica que deu aos chefes e delegados até o poder de julgar em crimes menores, concentrando mais uma vez vários poderes do sistema de justiça criminal no governo e contribuindo com a estabilização da monarquia. Todas essas reformas, liberais ou conservadoras, transformaram o caráter institucional da polícia no topo, mas não o dia a dia com a população. A repressão de classe permanecia brutal. Holloway relata como a polícia prendia negros que jogavam capoeira nas ruas do Rio de Janeiro no século XIX, contando o caso de um escravo que foi capturado pela polícia e entregue para ser chibatado até quase a morte por seu senhor. O senhor, apesar de ter sido considerado culpado pelo excesso na reprimenda, não recebeu qualquer pena do governo. O papel da polícia de manutenção da ordem também se dá pelo caos e pela violência, quando esses fazem parte do status quo, sempre contra uma parcela específica da população excluída do poder. Eventualmente, a insatisfação com a monarquia concentrando tantos poderes cresceu e se espalhou. Em 1871, outra lei foi promulgada, tirando da polícia poderes de juízes e instituindo uma separação oficial entre uma polícia de patrulha e uma polícia judiciária, investigativa, inaugurando o embrião do nosso modelo atual. Policiamento no Brasil moderno. Em 1889, um golpe militar proclama a República e, com o século XX, a sociedade brasileira começa a se transformar cada vez mais rapidamente. A grande êxodo rural e crescimento das cidades, a política nacional começa a se estabilizar com os presidentes civis e a política do café com a leite. A polícia gradualmente torna-se menos repressiva e incorpora-se à vida social. Várias províncias, especialmente São Paulo, criam forças policiais civis próprias, descentralizando o poder militarizado federal. Contudo, duas ditaduras assolam o país no século XX, a de Getúlio Vargas em 1930 a 1945 e a ditadura civil-militar de 1964 a 1985. A velha disputa entre governo central e autonomia local continua. O governo Vargas extingue forças policiais estaduais e concentra nas forças armadas os poderes de polícia, enfraquecendo revoltas locais por independência. Na ditadura civil-militar, o mesmo foi feito. Nesses períodos, a simbiose entre polícia e exército fortalece-se e o principal propósito da polícia volta a ser a repressão. Durante esses anos, principalmente no período da segunda ditadura, a polícia exerce um controle social profundo, interferindo em várias áreas da vida pública e privada, como artes, educação, família, trabalho, etc. A principal justificativa retórica é a luta contra o comunismo, ecoando a retórica fatalista contra revoltas de escravos do século XIX e, atualmente, da guerra contra o tráfico organizado. O processo de redemocratização se inicia em 1985 e as forças policiais são descentralizadas novamente, com cada estado responsável por suas próprias instituições policiais e, além disso, com a fragmentação das atividades policiais entre diversos órgãos, mais notadamente entre as polícias militar e civil. O que a história da polícia no Brasil nos ensina? A polícia é o braço do Estado que toca a população de maneira mais marcante. Pode não ser o mais importante, mas certamente é o mais notável. Diante da história colonial e instável politicamente do Brasil, a polícia sempre exerceu um papel proeminente de controle social.
Foi fundamental para a expansão do controle estatal colonial no vasto território brasileiro. Exerceu papel central na supressão de revoltas e, especialmente, manteve sob controle grupos marginalizados que questionavam o status quo, principalmente num contexto de desigualdade racial. Ao mesmo tempo, as linhas de frente da polícia também sempre foram povoadas pelos negros. Neto analisou dados da Polícia Militar da Bahia de 1970 a 2005 e concluiu que, no estado mais negro do país, os comandantes tendiam a ser brancos, mesmo a corporação sendo majoritariamente negra. A polícia brasileira é o retrato de uma sociedade que herdou conflitos sociais historicamente complexos. Diante desse cenário, é imprescindível considerar as limitações institucionais da polícia ao se pensar segurança pública no Brasil. Não é possível pensá-la como panaceia para o crime, em lugar nenhum no mundo, muito menos no contexto brasileiro. Também é preciso ter em mente as consequências de colocar policiais na linha de frente podem acarretar num país com uma profunda desigualdade socioeconômica e racial. Terceira maior população prisional do mundo crescendo, policiais matando e morrendo nas trincheiras e fora delas com altos índices de suicídio, enquanto as taxas de criminalidade flutuam para cima e para baixo sem que dados consistentes sejam coletados pelo governo para que possamos compreender o que está acontecendo. Para problemas complexos, não há resposta simples. Entender a história é um bom primeiro passo.